Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Números capítulo 11. Quarto livro da Bíblia, Números 11. E aqueles que forem encontrando podem colocar-se em pé, por gentileza, para nós lermos então. Números 11, capítulo 11, versos 14 e 15 dizem assim: Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. 1 Reis, capítulo 19, abra sua Bíblia. 1 Reis, capítulo 19, eu vou ler os versos 9 e 10 de 1 Reis, depois de 1 e 2 Samuel. Então, 1 Reis, capítulo 19, versos 9 e 10, fala sobre Elias e fala assim: E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E o terceiro e último texto, Salmo capítulo 73. Falamos de Moisés, falamos de Elias. Agora vamos falar de um personagem que pouco citamos, Asaf. Asaf é o segundo maior escritor de salmos. Escreveu pelo menos 51 salmos. E sobre Asaf, os versos 2 e 3 do Salmo 73 dizem assim: Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Vamos orar então. Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças por estarmos na tua casa. Te damos graças porque o Senhor tem sido bondoso. Nós ouvimos, ó Deus, nessa manhã sobre recordar a tua bondade. E nós te louvamos, ó Deus, porque recordamos os tantos atos de bondade que o Senhor demonstrou para conosco nesse ano. Agora, Deus, que nós temos tua palavra aberta diante de nós, nós carecemos que o Espírito Santo nos conduza, iluminando o nosso entendimento, vivificando a tua palavra, a fim, ó Deus, que haja proveito espiritual desta mensagem ao nosso coração e haja também glória ao teu nome. Nós confiamos, ó Deus, na ação do teu Espírito Santo, confiamos na tua palavra que é poderosa e recomendamos, ó Deus, esse tempo as tuas mãos em nome de Cristo. Amém. Podem se assentar. O título de hoje é Esgotamento Espiritual. Esgotamento. É interessante como as coisas tendem ao esgotamento. Quando eu morava no Paraná, eu pude ir algumas vezes a visitar a hidrelétrica de Itaipu. E numa das vezes que eu visitei a hidrelétrica de Itaipu, uma parte da hidrelétrica chamada vertedouro, que é quando o lago está num nível alto, eles abrem essas comportas e a água sobressalente do lago então sai por esse vertedouro. É uma grande queda, uma grande desnível que faz a água descer. Bem no pé dele há uma outra parte que faz com que ela suba, de forma que ela não atinja o rio com velocidade. Daquela parte onde ela sobe até o outro extremo do rio devem ser em torno de 400 ou 500 metros. E o rio Paraná ali, ele é de um solo rochoso.
uma rocha negra, dura, duríssima. Mas, creio que já há 30 anos que aquela hidrelétrica está pronta. Essas últimas 3 décadas, esta água, que não mais do que 30 dias no ano é liberada por aquele vertedouro, ela desce por aquele vertedouro, é lançada para cima, mas mesmo assim a força dela forma uma correnteza que atinge outra extrema, outra margem do rio. E eu perguntei a um daqueles técnicos por que aquela parte da margem ela estava sendo desgastada. Você via claramente que reto no vertedouro do outro lado do rio há um desgaste tremendo na rocha. E ele explicou então que a água, mesmo quebrando a sua velocidade no final do vertedouro, ela desgasta aquela pedra naquela distância. Água e uma rocha extremamente dura, mas a água é capaz de desgastar, de esgotar a força da pedra. Tudo isso por um processo. Não foi uma vez que a água deu-se sobre aquela pedra e a desgastou, não, um processo. Esgotamento se dá por um processo. Quando você observa que há um certo esgotamento no relacionamento de um casal, isso normalmente não é fruto de um ato ou de uma circunstância apenas. O esgotamento no casamento, o desgaste no casamento é um processo. Quando você observa o relacionamento entre as pessoas, o relacionamento entre pais e filhos, um relacionamento que está chegando a um pico de esgotamento, é porque há um processo de desgaste. O esgotamento, ele é resultado de um processo de desgaste. Então, na vida espiritual se dá o mesmo. O esgotamento espiritual é resultado de um processo de desgaste. Há uma palavra na língua inglesa que define muito bem isso, burnout, queimar para fora. Ou seja, quando a energia se queima por um processo até o ponto que ela se elimina completamente. A palavra burnout vem exatamente da indústria aeroespacial, que quer dizer quando uma nave ou um avião ele está voando, mas o seu combustível, pelo processo de queima, vai se esgotando até que ele cai. Ele entra em burnout, ele queimou-se completamente. E assim é conosco também. Nós podemos estar num processo de desgaste que gera esgotamento espiritual. Final do ano, talvez seja uma época propícia para falar de esgotamento. Muitos de nós chegamos ao final do ano esgotados. Eu tenho especial apreço pelos professores. Normalmente, professores chegam ao final do ano letivo esgotados. Esgotados pelo quê? Por um processo de queima. Um burnout, um processo de queimar, aonde então vai se esgotando as energias, vai se desgastando das forças, até que se chega a um processo e a uma situação de esgotamento. Há muitas coisas, irmãos, que podem desgastar a nossa energia espiritual. Há muitas coisas que podem nos desgastar, ao ponto de alguns de nós chegarem a um tempo a dizer, olha, eu estou esgotado espiritualmente, o meu combustível liquidou-se completamente, eu não tenho mais energia para continuar caminhando. Um processo de desgaste que redunda num esgotamento. Há esse risco. E aonde nós aprendemos que nós corremos esse risco? Nós aprendemos na palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa fonte suprema de conhecimento. E esses 3 textos que eu li aos irmãos é a narração de 3 momentos, de um momento na vida de cada um deles, não é 3 narrações, aonde esses homens, Moisés, Elias e Asaf, chegaram a um tempo em sua vida onde eles estavam esgotados. Não foi de um momento para outro, mas foi realmente um processo de desgaste que se abateu sobre esses homens. Quando nós lemos, por exemplo, sobre Moisés, você notou o que Moisés pede no verso 15? Alguém notou? O que Moisés pede no verso 15, números 11 para Deus? Você notou? Ele diz assim, mata-me. Olha só o que a Bíblia está nos dizendo. A Bíblia está dizendo que o processo de esgotamento espiritual
Pode chegar um ponto em que o servo de Deus prefere a morte ao continuar naquela situação. Observe bem isso. Quando você observa, por exemplo, Elias, depois nós vamos falar dele. Elias tem aquela vitória tremenda. E depois de vencer os 400 servos, os sacerdotes de Baal, aonde você vê Elias? Elias corre de uma mulher. Elias corre para uma caverna. Deus pergunta para Elias: Elias, o que você está fazendo aí? Elias responde. Deus dá um monte de explicação e Deus pergunta de novo. Parece que entrou aqui e saiu aqui. Ele estava tão esgotado que ele responde a mesma coisa. Depois você olha para Asaf. Asaf era o regente do coral de Israel. Asaf era um virtuoso da música em Israel. Mas chega num determinado momento que ele fala assim: faltou pouco, essa é a distância. Ele diz: faltou pouco para que os meus pés resvalassem. Literalmente ali no original eu estava caminhando sobre o gelo e faltou muito pouco para mim cair e não conseguir levantar mais. Esgotamento. Amado irmão, nós não recriminamos ninguém por estar esgotado. Ninguém pode ser recriminado pelo esgotamento espiritual. Mas aqueles que estão esgotados podem ser encorajados a olharem para Deus. Essa é a questão. Nós não estamos aqui dizendo que uma vez que você esteja esgotado espiritualmente, você é inútil, não. O que nós vamos chegar à conclusão final de tudo isso é que o esgotamento é uma oportunidade rara e maravilhosa dada por Deus para um recomeço. Isso foi com Moisés, isso foi com Asaf, isso foi com Elias. Eu quero começar falando sobre Moisés em Números capítulo 11. Abra a sua Bíblia. Como eu disse, infelizmente, pela questão da energia, nós não vamos ter a projeção, mas os irmãos acompanhem comigo em Números 11 a questão de Moisés. Vamos dar 3 exemplos e depois nós vamos terminar com algumas sugestões bíblicas quanto ao esgotamento espiritual. Então, Moisés, Números capítulo 11, verso 11, é Moisés que está falando com o Senhor. O que aconteceu aqui? O Senhor repreendeu o povo. Parece que Moisés não gostou disso. Moisés aqui, ele está realmente respondendo a Deus. E ele está questionando Deus no verso 11, quando ele diz: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, viste que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Moisés está olhando para tudo aquilo que Deus fez com ele. Moisés está olhando para o ministério que Deus deu a ele. Moisés está olhando para o trabalho que Deus designou para ele. E Moisés diz: por que fizeste mal ao teu servo? Notem o nível de esgotamento ao qual Moisés chega. Ele chega a um nível onde ele entende que aquilo que Deus colocou como responsabilidade sobre ele é um mal e não um bem. Ele diz: por que fizeste mal ao teu servo? Porque não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo deste povo. Ele diz no verso 12, ele está fazendo perguntas a Deus. Esse momento de esgotamento normalmente é um momento de questionamento também, não é? E ele fala assim: concebi eu porventura todo esse povo, dei-o eu à luz. Moisés está perguntando para Deus: Senhor, fui eu ou o Senhor que criou esse povo? A razão é para que o Senhor venha a mim e diga: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que juraste a seus pais. Moisés aqui lembra de 2 coisas. Ele está dizendo: Senhor, não fui eu que criei esse povo, foi o Senhor. E a segunda coisa: Senhor, não fui eu que prometi uma terra a eles, foi o Senhor que prometeu. Olha só a situação. Você consegue aqui na sua mente vislumbrar o que está acontecendo aqui? Moisés está discutindo com Deus, e Deus está ouvindo o que ele está dizendo. Moisés está questionando Deus: olha, fui eu ou o Senhor que criou esse povo? Foi eu o Senhor que fez a promessa de levá-los? Ele pergunta sobre a capacitação no verso 13: de onde eu teria carne para dar a todo esse povo? Porquanto contra mim, ele está dizendo: Senhor, é contra mim, não é contra o Senhor que eles choram dizendo: dá-nos carne a comer. Ele está dizendo a Deus: Senhor, quem suporta o choro desse povo sou eu. Eu só não posso levar a todo esse povo, é muito pesado para mim. Moisés está dizendo: olha, Senhor, eu cheguei a um ponto de tal esgotamento no meu serviço, que eu estou dizendo ao Senhor: eu não posso mais. Então ele chega ao clímax da sua consideração no verso 15: se assim fazes comigo, mata-me, peço-te. Se tenho achado graça aos teus olhos e não me deixes ver o meu mal. Sabe o que Moisés está dizendo aqui? Moisés está dizendo assim: daqui a alguns instantes, esse povo que o Senhor criou,
esse povo que o Senhor prometeu uma terra, eles vão me trucidar. Daqui a alguns instantes eles vão me matar. Então, o que eu peço ao Senhor, se eu vou morrer, eu prefiro que o Senhor me mate do que eu seja morto por esse povo. Olha a crise em que Moisés está envolvido. Olha o momento aqui de crise que chega ao ponto no esgotamento espiritual que Moisés se deu. Eu quero falar 4 coisas, pelo menos, sobre esse esgotamento espiritual de Moisés. Eu falei aos irmãos no começo que todo esgotamento é resultado de um processo de desgaste. Então vamos ver como foi esse processo de desgaste na vida de Moisés. Primeira coisa, ajudar pessoas gera desgaste. Trabalhar com pessoas gera desgaste. Relacionamento intenso com pessoas gera desgaste. Todos aqueles aqui que têm uma empresa, que têm empregados debaixo da sua autoridade, sabem disso. Ter empregados, ter pessoas que você é responsável por elas, pessoas debaixo da sua autoridade, isso gera desgaste. Mexer com pessoas gera desgaste. Quando eu morava no Mato Grosso, as pessoas diziam assim: pastor, eu gosto tanto de mexer com o meu gado, porque gado é gado. Eu faço eles irem para lá, eles vão. Eu faço eles tomarem água, eles vão. Mas mexer com pessoas não é assim. É difícil. Moisés está desgastado pelo relacionamento que ele tem com aquele povo. Envolver-se com pessoas, trabalhar com pessoas, gerir pessoas, gera um desgaste tremendo. Segundo lugar, Moisés estava à frente de um projeto gigantesco. Qual era o projeto? Levar em torno de 3 milhões de pessoas num caminho por um deserto escaldante, sem água, sem alimento, até a terra que Deus lhes prometeu. O projeto diante de Moisés é um projeto desgastante. Aquilo que está diante de Moisés, o trabalho que ele está envolvido, é um trabalho extremamente desgastante. Envolver-se nos projetos de Deus é desgastante. Envolver-se nas coisas de Deus é desgastante. E aqui entra um motivo de glória quando nós percebemos isso. Glorifica a Deus quando os seus servos, mesmo sabendo que serão consumidos na obra de Deus, se envolvem na obra de Deus. Moisés sabia que era desgastante. Todos os pastores, missionários, evangelistas, servos do Senhor que estão na sua obra, sabem que a obra os consumirá, mas eles sabem que isso redunda na glória de Deus. Envolver-se em projetos é desgastante. O desgaste resulta, e isso em terceiro lugar eu quero dizer, que esse processo de desgaste resulta numa avaliação negativa do trabalho. Notem que no verso 14, Moisés diz: eu só não posso levar a este povo, porque muito pesado é para mim. Moisés começa a avaliar negativamente aquilo que está diante dele. Ele tem um relacionamento com pessoas que provoca desgaste. Ele tem um projeto de Deus que provoca desgaste na vida dele. E o resultado disso aí é que ele começa a olhar as coisas de forma negativa. Nesse momento aqui, é como se Moisés se voltasse para Deus e dissesse assim: Senhor, não vai dar certo. Isso não vai terminar bem. O projeto do Senhor é grandioso, mas, Senhor, isso não vai terminar certo. E em quarto e último lugar, esse desgaste atingiu a mente e o coração de Moisés. O verso 15 diz claramente: se assim fazes comigo, mata-me. Notem que o esgotamento espiritual de Moisés chega a um ponto onde o desgaste é tão grande na vida dele, que emoções já foram de tal forma desgastadas, os pensamentos dele foram de tal forma desgastados. Moisés queimou completamente o seu combustível. E ele diz assim: Senhor, aqui é o fim da linha. As coisas terminam aqui. Ou esse povo me mata, ou o Senhor me mata. Mas o meu combustível chegou ao final, as minhas emoções estão trucidadas, a minha mente já não consegue gerir tudo isso que está acontecendo, eu estou num processo de desgaste tremendo, e eu cheguei a um processo de esgotamento que para mim já não tem volta. Então o Senhor liquida com tudo agora. Algum dia você se sentiu como Moisés?
não pela mesma razão, mas com a mesma consequência. Já chegou aquele dia que você talvez tenha orado ou pensado: Senhor, esse é o fim, aqui tudo termina, daqui eu não tenho como passar, as minhas emoções já se desgastaram, a minha mente já não reflete mais como eu devo agir, chegou um ponto, Senhor, que o meu esgotamento é total, eu queimei todo o meu combustível e daqui eu não tenho como passar. 1 Reis, capítulo 19, abra sua Bíblia comigo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Agora vamos falar um pouquinho de Elias. Eu vou falar dos 3 exemplos e depois eu vou, biblicamente, olhar aquilo que nós podemos fazer em relação a isso. Elias. Elias é um camponês, você sabia? Ele é um camponês das montanhas de Gileade. Elias não é um homem da cidade. Por isso que ele se acostumou tão bem na beira daquele córrego, quando Deus providenciou através daqueles animais o alimento para ele. Por isso que ele gostava tanto de mel silvestre. Ele não se espantou-se de vestir-se de pele de animais e nem de beber a água daquele córrego que Deus durante tanto tempo suportou para ele. Elias era um camponês. Elias era um camponês que estava vendo o seu povo ser destruído por uma rainha idólatra. Acabe, por questões de aliança com outras nações, havia se casado com Jezabel. E Jezabel tinha um plano muito claro: era destruir a espiritualidade de Israel. E lá está o camponês Elias vendo Jezabel fazer um estrago tremendo na vida espiritual do seu povo. A coisa que Jezabel fez foi trazer Baal, um deus da sua terra, para ser adorado em Israel. Então ela começa a colocar Baal em todos os lugares de Israel. Baal está constantemente diante dos olhos do povo de Israel. E ela começa a doutrinar o povo de Israel sobre a adoração a Baal. Elias vê tudo isso. Elias também contempla que ninguém faz nada. Ninguém está tomando atitude nenhuma. Elias está se condoendo com a circunstância de Israel, percebendo que nada é feito. Então o Senhor encoraja Elias. Elias vai e dá a Acabe o seu veredito. Elias faz um desafio aos profetas de Baal. Elias vence o desafio, que vocês lembram bem, sobre o holocausto destruído a fogo. O Senhor fez descer fogo do céu e destruiu aquele holocausto molhado com água, encharcado, para que eles tivessem certeza que é Deus que tinha feito aquilo. Mais de 3 anos de seca. E Baal, o Deus da chuva, não é capaz de mandar chuva para regar a terra. Então, quando Elias ora, Deus manda. Deus dá força a Elias, e Elias ultrapassa a carruagem de Acabe. Mas as coisas não terminam como Elias pensava. Depois de uma grande vitória, Elias pensava que Jezabel ia recapitular. Jezabel ia desistir dos seus planos. Mas quando Elias tem aquela grande vitória, Jezabel manda uma carta para Elias. E ela diz o que na carta? Amanhã, a este mesmo horário, eu vou fazer com você aquilo que você fez com os profetas de Baal. Elias tinha passado por uma grande vitória. E agora, por causa de uma carta de uma mulher, como você vê Elias? Versos 9 e 10 dizem assim: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Deus está perguntando para ele: Elias, o que aconteceu? Elias, qual é o problema? Elias, as coisas não estavam andando bem, você não foi vitorioso, você não viu grandes coisas da minha mão, então o que você está fazendo aqui? E Elias responde: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para atirarem. Autocomiseração. Elias tem pena de si mesmo agora. Elias diz: Senhor, só fiquei eu. Senhor, apenas eu estou batalhando pelas coisas do Senhor. Já fizeram um grande estrago nas tuas fileiras, mas apenas eu tenho resistido. E sabe o que Elias faz na caverna? Ele está ali porque ele não conseguiu suportar que as coisas não saíram como ele queria.
então ele se esgota. Algumas coisas aqui, pelo menos 4 coisas sobre Elias, que eu quero dizer aos irmãos, que nós devemos ter extremo cuidado com essas 4 coisas, com esses 4 fatos, para que aquilo que aconteceu com Elias não aconteça conosco. O primeiro problema de Elias: dificuldade em tolerar frustrações. Ele pensava que após a vitória sobre os profetas de Baal, tudo estaria resolvido, e quando ele vê que Jezabel não se entrega, Elias se frustra. Senhor, as coisas não saíram conforme o planejado. Aquela mulher não se rende, aquela mulher não desiste, ela continua me ameaçando, ela continua lutando contra mim. Eu pensei então que quando da vitória sobre os profetas de Baal, Israel todo se reuniria a mim e diria: olha, realmente Deus é o Senhor. Eles tirariam Jezabel dessa terra, a vitória seria completa, mas não foi isso que aconteceu. Elias está frustrado. O resultado não foi o esperado. Em segundo lugar, é interessante observar o pessimismo de Elias. Elias aqui encara as coisas de uma forma extremamente pessimista. Ele diz no verso 10 que depois de derrubarem os altares, matarem os profetas, ele diz: só eu fiquei, e daqui a pouco eles vão me matar também. Elias diz assim: Senhor, acabou, chegamos ao fim. Mais uma vez aqui o homem de Deus chega para Deus e diz: Senhor, teu plano é muito bom, mas olha, chegamos no limite, nos esgotamos. Aqui é o nosso limite, apenas eu estou aqui, e eu creio que as coisas aqui não vão passar disso. Em terceiro lugar, Elias demonstra um perfeccionismo exagerado. Você pode ler depois no capítulo 18, e eu vou ler os versos 3 e 4 que dizem assim: e Acabe chamou a Obadias o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova e sustentou com pão e água. Elias não suportava o fato de Obadias não ter se levantado contra Acabe. Mas notem, foi Acabe o responsável pela sobrevivência de 100 profetas do Senhor. Mas para Elias isso não é suficiente. Enquanto Jezabel não for completamente derrotada, Elias, no seu perfeccionismo, não consegue enxergar o que Deus está fazendo através de outras pessoas. Ele considera que ele está sozinho e que ninguém mais estava trabalhando, mas espere, Obadias coloca o seu pescoço à risca, sustentando aqueles profetas. Mas Elias não consegue enxergar isso. E em quarto e último lugar, um fato que marca muito Elias e que foi algo que contribuiu muito para o esgotamento dele: a falta de suporte sobre a sua vida. Eu fiquei só. Em nenhum momento do texto você enxerga a família de Elias dando suporte a ele. Elias não tinha uma igreja para dar suporte a ele. E Elias se esgota. Ele chega ao final da sua caminhada dizendo: olha, esse é o fim de tudo. Elias é descrito como alguém que está solitário, sem família, sem amigos e esgotado. Agora o Salmo 73. Abra sua Bíblia comigo. Salmo de número 73. Quem é Asaf? Asaf é o regente do coro em Israel. Asaf é o responsável pela música em Israel. Nós podemos pensar em Asaf como alguém que, em termos musicais, era realmente um virtuoso, um homem de extrema capacidade musical. Asaf era responsável por conduzir o louvor em Israel. Ele era o líder daquele louvor, aquele que conduzia então esses trabalhos de louvor em Israel. Asaf tem um trabalho maravilhoso. Asaf está constantemente aos olhos do povo, porque ele é, nesse quesito, um braço direito do rei Davi. Todas as vezes que você vê Asaf, você vê Davi descrito também. O grande rei, é a ele que Asaf se submete em conduzir a adoração do povo de Deus a Deus. Asaf é o segundo maior salmista. Depois do próprio Davi, é Asaf o que mais escreveu salmos na Bíblia. Mas quando lemos no Salmo 73, os versos 2 e 3, Asaf diz assim: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Qual é a razão? Eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Sabe o que aconteceu?
Sabe qual é o problema de Asaf? Quando ele diz aqui que os meus pés quase se desviaram, faltou pouco para que escorregassem os meus passos, ele está dizendo quão perto ele esteve da desistência, de abandonar o ministério dele. Asaf se esgotou também nessas questões. E sabe qual é a questão? Asaf está servindo a Deus, Asaf está trabalhando para o Senhor, Asaf está conduzindo o povo a adorar a Deus. O povo de Deus está aqui. Então Asaf faz isso. Ele volta os seus olhos em direção aos homens ímpios. Ele olha para aqueles que não estão aqui adorando a Deus. Asaf está envolvido nesse trabalho. Asaf está desgastando a sua vida nesse propósito, nesse trabalho. Agora os olhos deles estão aqui, olhando para aqueles homens que não estão aqui adorando a Deus. E qual a conclusão de Asaf? Senhor, eu estou aqui te servindo, e eu estou observando os homens que não te servem. E eu estou observando que a recompensa deles é maior. Foi isso que aconteceu com Asaf. Ele olha para a impiedade daqueles homens e ele reconhece que aqueles homens têm muito mais recompensa material do que ele, Asaf. Que aparentemente eles são mais felizes, mais contentes, que eles estão aproveitando melhor a vida do que ele. Então Asaf entra num questionamento com Deus. Ele diz, olha, os meus pés quase que se escorregaram por causa disso. E a pergunta que Asaf está fazendo aqui é, até que ponto, Senhor, vale a pena te servir? Até que ponto vale a pena trabalhar para o Senhor? Eu estou aqui desgastando a minha vida, é um trabalho de extrema virtuosidade, extrema exigência, há todo tipo de exigência sobre mim, e agora eu estou olhando para aqueles homens, eles não têm exigência sobre eles não têm nada que esteja de cobrança ou de um trabalho virtuoso que eles precisam fazer, mas eles estão bem. E eu? 4 questões sobre Asaf. Asaf entrou num processo doloroso. O verso 16 diz, quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. O desgaste de Asaf é um desgaste de dor. O verso 21 diz, assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. É a amargura tomando conta do coração de Asaf por causa disso. Asaf se amargura contra Deus ao olhar para os homens ímpios. Em segundo lugar, a dor de Asaf é emocional e não física. Você não vê Asaf se queixando fisicamente, é a questão do coração dele. E em terceiro lugar, o problema de Asaf é exatamente esse, ele se sente injustiçado e aquilo consumiu as forças dele. Ele considera que Deus foi injusto com ele. Asaf olha para Deus e ele julga que Deus é injusto. Senhor, eu estou aqui te servindo, eu estou aqui me desgastando e aqueles homens estão zombando de ti. Eu olho para a vida deles e olho para a minha vida e eu não consigo enxergar que a minha vida é melhor que a deles. O desgaste de Asaf é por comparar isso. Ele está se perguntando, vale a pena? Vale a pena tudo isso? Isso realmente tem valor? E o verso 22 fala sobre o resultado desse desgaste. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti, embrutecido, irracional, sem pensamentos. É isso que o desgaste leva. Nós não pensamos mais como devíamos pensar. Nós não raciocinamos mais como Deus quer que nós raciocinemos. Nós não vemos mais com clareza o que Deus coloca diante de nós e nós distorcemos os fatos. Notem aonde o desgaste e o esgotamento espiritual nos levam. Quando estamos esgotados espiritualmente, nós começamos a duvidar que Deus realmente é bom, como nós ouvimos nessa manhã. Nós começamos a duvidar se realmente Deus tem sido bom comigo, se Deus tem sido bom com a minha vida. O acidente que o pastor Silval citou aqui antes, foi um acidente que vitimou 5 pessoas, não muito longe de onde minha mãe mora. E você quer saber uma coisa sobre... Foi um casal e 3 crianças que faleceram ontem. E esse casal, ele havia se mudado para aquele lugar, porque em maio, eles haviam perdido um filho de 1 mês. 1 mês. Quando eu li a notícia e fiquei observando isso, eu fiquei pensando
Até onde vai a dor de um ser humano? Até onde vão os propósitos de Deus nessas coisas? A gente não sabe. A gente não tem como saber. Só Deus sabe. E quando nós olhamos para a nossa vida, naqueles momentos que nós nos sentimos esgotados espiritualmente, nós também começamos a duvidar de tudo isso. Senhor, afinal de contas, o que o Senhor quer com tudo isso? Começamos a questionar como Asaf questiona, começamos a nos queixar como Elias que se queixa, começamos a nos revoltar como Moisés se revolta. Por quê? Porque um processo de desgaste levou ao estado de esgotamento. Mas notem, o que Deus fez com esses homens? O que Deus fez para com esses homens foi simplesmente uma coisa. Você pode ler o restante dos 3 textos. Deus simplesmente fez com que eles olhassem para eles de novo. O que Deus fez com eles foi simplesmente dizer: ok, você está queixoso, você está desgastado, você está esgotado. Agora, simplesmente, olhe para mim. Foi isso que Deus fez. Nos 3 casos, Deus levou aqueles homens a colocarem os seus olhos nele novamente, a fazer com que eles contemplassem a sua face, a fazer com que eles contemplassem a face de Deus. Nós somos chamados, na carta aos Hebreus, a olharmos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, diante do desgaste espiritual, nós temos a oportunidade de reaproximarmos-nos de Deus e aprendermos mais dele. Agora, eu quero terminar falando algumas questões bem práticas. Quais são os cuidados para que esse desgaste não nos consuma completamente? Primeiro recado, primeira questão: tenha cuidado com o primeiro amor. Se você mantiver o primeiro amor cristão vivo em sua vida, provavelmente o desgaste não te vencerá. Quando o Senhor escreve a carta a Éfeso, Ele diz: eu sei onde caíste, eu sei onde deixaste o teu primeiro amor. Preservar o primeiro amor é realmente uma arma preciosa contra o esgotamento espiritual. Esse primeiro amor que mantém-nos aquecidos e principalmente mantém os nossos olhos próximos de Deus. A segunda questão, eu a retiro de Marcos capítulo 6, verso 31. Observe bem aqui o que o Senhor diz aos discípulos. Marcos 6, 31. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, para um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Você nota o que o Senhor faz com os discípulos? Ele diz assim: agora venham aqui e repousem um pouco. Aqui ele está dizendo para nós valorizarmos os momentos de descanso, os momentos de quietude, os momentos onde estamos a sós com o nosso Deus. Em terceiro lugar, tenha cuidado com as suas necessidades emocionais. Tenha cuidado disso. Nós somos como um copo, como uma vasilha cheia de emoções. O esgotamento se dá quando as emoções se esgotam. Esse primeiro amor nos mantém ativos emocionalmente. Quando Asaf diz que se embruteceu, é por causa disso. Ele esgotou-se emocionalmente. Agora, o amor de Deus não permite que isso aconteça. Em quarto lugar, uma questão bem prática: cumpra suas tarefas de forma completa. Nós estamos num tempo onde nós só fazemos de forma completa aquilo que somos obrigados. E normalmente as coisas de Deus são feitas pela metade. Isso resulta em esgotamento espiritual. Irmãos, para Deus tudo que Deus exige de forma completa, é isso que Ele quer. E é muito bom quando o crente tem atenção com isso, cumpre as suas tarefas espirituais de forma completa. Em quinto lugar, seja admoestável. Permita-se chamar a atenção. Permita-se admoestar. Permita que a palavra de Deus aponte o dedo para você e diga: tu és o homem. Permita que a palavra de Deus diga a você: sim, Davi,
Você fez tudo isso que essa história que Natan está contando aconteceu. Você foi e tomou a única ovelha do seu vizinho. E Davi diz: olha, esse deve retribuir, deve recompensar aquele que foi realmente prejudicado por isso. E Natan volta-se para Davi e diz: Davi, você é o homem. Você é quem fez tudo isso. Natan admoesta Davi. Permita-se ser admoestável. Em sétimo lugar, não perca a direção. Jamais. Você está andando no caminho de Deus, continue nesse caminho. Em oitavo lugar, não perca o propósito. Você sabe por que você está aqui. Em nono lugar, não perca o entusiasmo. Irmãos, talvez seja o último final de ano que passamos aqui, sem que Cristo venha nos buscar. Talvez nem esse final de ano passemos. Talvez nem esse dia de amanhã veremos. Isso nos entusiasma, sabendo que muito pouco falta para que Cristo venha nos buscar. Em último lugar, não faça como Moisés, não permita um espírito negativo. Não. Olhe para Deus e reconheça as bênçãos de Deus. Eu quero terminar com um verso, Efésios 6,13, que diz: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Ele diz aqui de um dia mau. Um dia onde as dificuldades são maiores, é o dia de esgotamento. Mas ele diz: tomai a armadura de Deus, revistam-se de Deus, estejam com Deus. A soma de tudo isso é que aquilo que aconteceu àqueles homens, de certa forma é natural que aconteça conosco também. Nós somos homens também. Mas aquilo que Deus fez para com eles, Deus também faz para conosco. Você está esgotado espiritualmente? Olhe para Deus. Talvez você perdeu o entusiasmo, a direção, o propósito, mas na realidade o que você perdeu foi ter tirado os olhos de Deus. Foi ter começado a pensar nas coisas não sobre os olhos de Deus, mas sobre os seus próprios olhos. E o que Deus me chama nessa noite, se isso aconteceu, é voltar os olhos a Ele, fixando os olhos firmemente nele e permitindo que Ele nos dê a força e a energia que tanto necessitamos. Vamos orar. Nosso Deus